Quando a Marvel anunciou que o Robert Downey Jr. ia ser o novo Doutor Destino dos cinemas e que ele ia ser o grande antagonista do novo filme dos Vingadores, a galera pirou achando que essa era só uma tentativa patética de substituir o Kang e que eles com certeza iam estragar o personagem. Daí quando eles anunciaram que esse Doutor Destino do Robert Downey Jr. nem ia aparecer no novo filme do Quarteto Fantástico, a galera teve a certeza de que eles iam estragar o personagem. Só que depois que eu li esse quadrinho aqui, eu cheguei à conclusão de que talvez, e esse é um grande talvez, ainda existe esperança para o Doutor Destino no MCU. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e pra quem tava achando ruim eu só falar de DC aqui no canal, chegou a vez de fazer mais um vídeo sobre a Marvel. E dessa vez então é Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento. Essa minha edição que eu tenho é uma publicação da editora Abril que saiu em janeiro de 1991. Tem 84 páginas e o papel, se eu não estiver enganado, porque eu não sou muito especialista em papel, tá? É o LWC, mas é provavelmente o mesmo papel da capa aqui, só que eu acho que é o papel couché na capa. Acho que eu não consigo passar isso aqui no vídeo pra vocês, mas isso aqui, caso vocês não saibam, tá? É o máximo de luxo que a gente tinha em quadrinhos brasileiros nessa época ali, de século XX. Mas, enfim, essa história aqui, então, já foi republicada mais 2 vezes pela Panini, as duas em capa dura. O mais recente, então, ainda está disponível no mercado, caso você tenha interesse, e já adianto que eu super recomendo essa história aqui. Então, não necessariamente essa mesma edição que eu tenho aqui, porque se você for procurar aí pela internet ou qualquer vias que você tenha para encontrar quadrinhos, a galera costuma cobrar muito caro nessa edição aqui, porque essa série de graphic novels da Abril, eles por algum motivo têm um preço muito particular que eles acabam valorizando demais. Então, apesar de ser uma história muito boa, que eu super recomendo, eu diria que não vale o esforço de você ir atrás de investir nesse quadrinho aqui. Porque, por exemplo, se vocês estiverem cobrando uns R$30 nessa edição aqui, vale mais a pena você pagar esses R$30, que eu tenho quase certeza de que você vai conseguir encontrar a versão capa dura da Panini por essa faixa de preço. Então, a questão do letramento, os balões, a tradução vai estar mais adequada na versão mais recente da Panini do que nessa aqui da Abril. Só que, bom, se você tiver a oportunidade e disponibilidade para adquirir essa edição aqui, a história é a mesma, então vai valer a pena sim. Eu paguei acho que uns R$5 nessa edição aqui, então pra mim super compensou. E eu não vou substituir, apesar de ter gostado muito da história, já adiantando aqui o feedback da minha resenha, eu não vou substituir só por causa que é uma versão antiga, que tá até meio capenguinha, meio amassada, tem umas marcas, não sei se vai dar pra pegar aqui no vídeo. Mas, enfim, pra mim o importante é ter a história e é o que eu recomendo pra vocês, terem a história, já adiantando isso. Mas, enfim, então, antes de eu começar a falar sobre a história em si aqui do quadrinho e qual é a relação que eu enxerguei com os vindouros filmes da Marvel que vão ter o Doutor Destino como papel central ali, como grande figura, eu vou convidar vocês a seguirem a página do Instagram do Fandom Prime, que lá eu faço umas mini resenhas de alguns materiais que eu tô lendo ao longo dos dias. Então, se você curte mais o Instagram e quer fortalecer o trabalho aqui do Fandom Prime, tá aqui feito o convite para seguir a nossa página lá no Instagram. E além disso, eu peço para vocês curtirem esse vídeo aqui e se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ainda. Como eu disse no vídeo de aquisições onde eu mostro esse material aqui, a primeira vez que a Panini republicou esse material aqui foi mais ou menos na época em que eu mesmo comecei a colecionar quadrinhos. E naquele tempo eu não fazia a menor ideia de quem que era o Doutor Estranho e achava o Doutor Destino um personagem bem qualquer coisa. Porque tudo que eu conhecia do Doutor Destino até então era as coisas que eu vi no desenho do Quarteto Fantástico e nos filmes. Então eu achava um vilãozinho ali qualquer. Daí quando eu vi a capa lá do material da Panini, eu fiquei pensando assim, porra, mas Doutor Estranho, Doutor Destino? Se eu não tiver enganado, o Doutor Estranho é um herói. Agora, qual que é a caceta da relação entre esse herói e o Doutor Destino? E fiquei pensando assim, foda-se, então é uma coisa aí que é totalmente dispensável pra mim. E eu digo isso, trago isso agora para esse momento aqui do vídeo, porque esse quadrinho aqui foi uma leitura tão satisfatória, assim, uma leitura tão boa, um material tão bom, que acabou mudando o meu conceito para esses dois personagens aqui, já adiantando isso. Inclusive, o olhar que eu tenho sobre o Doutor Destino mudou completamente depois dessa história aqui. O Doutor Estranho eu acho um personagem mais
particularmente não muito do meu agrado, porque eu tenho um problema em particular com alguns heróis da Marvel, principalmente em relação aos personagens que fazem parte dos Illuminati. Que esses heróis em particular, eu acho que eles são muito cuzões, a arrogância deles me incomoda. Então, diferente de outros personagens arrogantes, tipo o Batman, por exemplo, a arrogância do Batman não me incomoda muito no decorrer das suas histórias. Agora, desses personagens dos Illuminati, a arrogância deles é uma coisa que me incomoda, assim, moralmente, particularmente. É uma coisa que vai me incomodando, que faz eu ter desgosto por esses personagens. Daí o Doutor Estranho, então, a arrogância dele acaba me incomodando bastante. Daí tem, é claro que a jornada do Doutor Estranho tem todo o lance de que ele passa de um cara super arrogante pra totalmente humilde, depois que ele é quebrado, né? Ele perde tudo e tem que reencontrar ali na magia o caminho pra ascender de novo. Então descobre a decência dentro dele e passa a ser um cara humilde. Só que mesmo assim, se você for reparar nas histórias do Doutor Estranho, ele sempre é um cara arrogante. Só que uma coisa que eu particularmente percebi é que o Doutor Estranho, nas suas histórias solo, ele é sim um cara humilde. Só que quando você enxerga o Doutor Estranho em outras histórias que ele não é o protagonista, ele é assim arrogante. Então é uma questão de perspectiva e ponto de vista muito interessante de se reparar, porque essa é uma máxima assim da nossa vida como um todo, não só analisando histórias e etc. Porque a gente existe de várias formas, tá? Tem o eu que a gente enxerga, tipo, como eu me vejo, e tem o eu que as pessoas enxergam. Então, o Doutor Estranho não consegue perceber que ele continua sendo arrogante, mas uma coisa que eu enxerguei aqui nessa história, a gente tem essas duas faces do Doutor Estranho. Aqui ele é posto como um cara humilde, só que também a gente tem momentos em que ele é um cara arrogante. Eu consigo enxergar a arrogância do Doutor Estranho aqui no decorrer dessa história aqui. Eu imagino, a minha percepção, é que essa aqui é uma história que o Doutor Estranho é protagonista, né? Tem um título, tem o nome dele no título, só que ele tá dividindo o protagonismo aqui com o Doutor Destino. Então, nos momentos em que o Doutor Estranho é o protagonista, ele tá posto como humilde, a gente enxerga um cara humilde. Só que quando vira assim a perspectiva, a gente vê o Doutor Estranho como ele de fato é, por assim dizer. Mas enfim, isso deve ser só uma implicância minha para com o Doutor Estranho. Mas tá, antes de eu divagar mais ainda sobre essa história aqui, deixa eu comentar com vocês sobre o que trata o Triunfo e Tormento. Que nessa história aqui, então, a gente vai ter esse velho que é um mago muito poderoso e sábio, que a cada 100 anos ele organiza uma espécie de desafio entre os maiores praticantes de magia do mundo. Então, entre as pessoas que vão participar dessa gincana, a gente tem o Doutor Estranho e o Doutor Destino. E aqui já vem uma parte que eu acho muito curiosa, porque até então, eu particularmente nunca enxerguei o Doutor Destino como um personagem do tipo mágico, mas a minha percepção era que o Doutor Destino é um cientista, é um grande rival do Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Então, eu não enxergava nada desse tipo arcaico relacionado ao Doutor Destino. Mas enfim, então, voltando pro rolê aqui, o velho organizou o desafio, que na verdade então foi posto como um torneio, para ver quem que desses grandes praticantes de artes místicas seria o mago supremo da Terra, desse século pelo menos, né? Já que o cara faz esse desafio a cada 100 anos, então quem que é o mago supremo da vez? É curioso o lance do Doutor Destino estar presente, que até os outros caras, os outros participantes percebem assim, porra, mas o Doutor Destino é um cara da ciência, por que ele tá aqui? Então assim, não, mas se ele ouviu a convocação, então ele é sim um grande místico. Então ele merece estar aqui tanto quanto vocês outros. Eu, particularmente, achei que a história ia ser sobre isso, sobre esse torneio aqui, sobre essa luta. Só que isso aqui é só a parte inicial da história. Isso aqui, aí tem essa luta aqui então, esse torneio, que funciona como se fosse um Battle Royale, que aí vira todos contra todos, aí vai acontecendo a batalha e tudo mais, e no final era só uma questão filosófica, assim, era só uma lição de moral, que... Então, não sei se era obviamente, porque a história não coloca assim. Só que espera-se que no final o Doutor Estranho se sagrou como o Mago Supremo. E isso, então, era só parte da motivação que ia levar o grande plot aqui dessa história. Que, então,
como o Doutor Estranho se tornou oficialmente, né, a partir desse torneio, o Mago Supremo, ele ia ter o direito a conceder um desejo. Primeiro ele achou que ele, como vencedor, ia ganhar alguma coisa. Aí ele pagou de humilde, não quero nada, só ter o respeito de vocês, tá valendo e tal. Só que aí o cara fala assim, não, mas calma lá, você é o Mago Supremo, então você que concede o desejo, não você ganha alguma coisa, tá achando que berimbau é gaita, é? Daí então a pessoa que vai ganhar algum presente do Mago Supremo calhou de ser o Doutor Destino, foi o que quase ganhou o torneio, por questões de histórias aqui que eu não vou comentar, se você achar interessante você pode ir atrás da história, mas... esse foi o lance, tá? A grande trama aqui que a gente vai ver no Triunfo e Tormento vai ser o Doutor Estranho ter que conceder o favor pro Doutor Destino. E o favor que ele pede é simplesmente resgatar a alma da mãe dele no inferno. Aí a gente vai ver aqui o flashback de como que é a história do Doutor Destino. E isso eu já trago para vocês então, que a história de origem aqui do Doutor Destino, que a gente tem recapitulada nessa história aqui, é posta de uma forma que não tem nenhuma relação com o Reed Richards ou o Quarteto Fantástico. E é muito bem colocada e eu não sinto falta de nada. Tem a motivação dele, como que ele se torna o Doutor Destino, desde da sua origem e tudo mais, até chegar nessa altura aqui. É uma história muito foda, muito da hora, que me faz pensar que, pô, nos filmes, já que eles não vão colocar essa relação do Doutor Destino com o Quarteto Fantástico ou o Reed Richards, tem esperança, porque aqui é uma história muito foda, que não faz a relação, então no cinema eles podem sim fazer uma coisa muito foda do Doutor Destino, que não tem relação com o Quarteto Fantástico. É isso que eu espero, só que como a gente sabe do histórico da Marvel, a probabilidade de eles fazerem uma merda federal é muito grande, só que bom, esperança tem, a gente tem aqui um baita exemplo do que eles poderiam fazer. Inclusive, se eles quisessem fazer um filme do Doutor Estranho, tipo um Doutor Estranho 3, né? Antes de fazer o filme dos Vingadores, que vai ter o Doutor Destino como antagonista, se esse filme do Doutor Estranho adaptasse essa história aqui, já valeria como uma grande introdução pro Doutor Destino, e dali eles podiam ir longe. Futuramente, eles podiam fazer flashbacks que relacionassem o Doutor Destino com o Reed Richards, e estaria super valendo. Só que a partir disso aqui, então, tá um baita material para se inspirar para fazer esse rolê todo. Só que, assim, esperança tem, só que expectativas? Nenhuma, tá? Com certeza não. Mas, enfim, então... o lance, então, do flashback da origem do Doutor Destino é que ele faz parte de povo cigano. A origem dele é cigana, lá do leste europeu, sabe? Essa galera aí. Daí, a mãe dele, eles eram ciganos, viviam vagando entre as terras ali e tudo mais. Só que era um povo muito oprimido, eles eram muito perseguidos, caçados, mortos. Daí a mãe dele, tentando salvar, ajudar o seu povo, ela fez um pacto com Mephisto para ter poder para defender o seu povo. Só que como um pacto com um demônio é sempre um tiro pela culatra, no final das contas o que aconteceu é que o Mephisto ficou com a alma dela e ela não conseguiu salvar o seu povo inteiramente. Foi meio que uma traquinagem do Mephisto. E é por isso então que a alma da mãe do Doutor Destino tá presa no inferno, por causa que ela tentou salvar o seu povo fazendo um pacto com o demônio. Daí então o Doutor Estranho tem que ajudar agora o Doutor Destino a salvar a alma da mãe dele. Daí então a grande missão que a gente vai ter aqui em Triunfo e Tormento é esses dois doutores descendo até o inferno para resgatar a alma dessa mulher. Então da metade da história pro final vai se passar no inferno. E para mim particularmente esse quadrinho aqui tem muito o clima, o aspecto de um filme animado da Disney. A grande referência, a grande comparação que eu tive enquanto li aqui seria pro A Espada Era Lei. O clima que a gente vai encontrar aqui no Triunfo e Tormento é muito parecido com A Espada Era Lei, sabe? De leste europeu, com castelos, um lance meio medieval, só que com elementos mágicos. Só que então você pode imaginar também outros filmes da Disney com essa mesma pegada, tipo o Corcunda de Notre Dame, a Branca de Neve ou a Cinderela. Embora que o Corcunda de Notre Dame não tenha elementos mágicos, só que tem esse clima mais europeu, sabe? Então, muito do que a gente encontra aqui nesse quadrinho, que nem, por exemplo, a parte da origem do Doutor Destino, com a mãe dele, que é uma bruxa cigana, europeia, sabe? Muito esses filmes da Disney que eu tô tentando passar pra vocês aqui. Então, eu imagino que vocês conseguiram entender. Eu imagino, tá? Mas, enfim. Então,
muito a pegada que a gente tem aqui. E essas partes do inferno, então, parecem... a jornada toda que a gente tem aqui nesse quadrinho, que, bom, é uma graphic novel. Então, essa história aqui tem esse clima de filme. Então, você tem o começo do desafio que vai unir essa amizade improvável. Amizade, tá? Que aí, então, vai ter esse desafio inicial, daí eles vão ter as suas desavenças que vão deixar de lado para cumprir uma missão maior do que os dois personagens. Daí vai ter a sua jornada, toda a sua jornada, né, passando pelo inferno e tudo mais. Daí tem a sua luta final, que vai ser contra o Mephisto, que é uma coisa muito grande e espalhafatosa. E depois tem aquela conclusão serena. Então, é por causa dessa estrutura de história que eu acabei lembrando desses filmes da Disney. Só que não é porque eu tô comparando com filmes da Disney que eu tô dizendo que essa história aqui é mais infantil. Não, seria meio que esse estilo de narrativa da Disney, só que para um público mais adolescente, mais jovem adulto. Principalmente porque aqui traz temas mais pesados. Acho que faz valer também a participação do Mike Mignola nessa história aqui, essas partes do inferno e tudo mais. Isso é antes dele criar o Hellboy, só que dá pra ver que o cara tava cozinhando alguma coisa ali, né? Então deixa o homem trabalhar. Enfim, então outra coisa que vale a pena eu comentar também seria naquele aspecto que eu comentei antes da minha percepção sobre o Dr. Destino. Que aqui a gente consegue ver, a gente sente ao longo de toda a história ele como uma figura muito marcante, muito presente. Toda cena que ele chama a atenção para si. Não como uma coisa espalhafatosa, uma coisa irritantemente que chama a sua atenção. Não, uma coisa muito natural. Essa grandeza que vem desse personagem. Eu achei um negócio muito fantástico. Um personagem que a partir de então vai ter a minha atenção. E aqui é retratado muito bem, sabe? Apesar de ser uma história de dois protagonistas, o Doutor Estranho e o Doutor Destino, eu acho que o Doutor Destino que é o grande protagonista dessa história aqui. É que nem eu tinha comentado antes, sabe? Tem os momentos que o Doutor Estranho é o protagonista, daí ele tem o momento dele. Só que, pô, o momento do Doutor Destino aqui nessa história é muito maior. E tem toda essa jornada que, além da gente... Assim, se você não tem contato nenhum, nunca teve nenhum contato com esses personagens, principalmente o Doutor Destino, você vai perceber aqui a grandeza desse personagem. Aqui vai ser aqui é um divisor de águas. Existe antes de você conhecer Destino e depois de conhecer Destino. Então, mesmo eu que já conheci o personagem antes, aqui foi um divisor de águas para mim também. Fora a grandeza dele, a gente vê que isso tudo é justificável. Ele é um personagem muito inteligente, que o plano, o jeito que ele consegue... que assim, a grande resolução que parte aqui do final da história vem dele. O Doutor Estranho ele é só uma ferramenta do destino. É esse tipo de trocadilho que a gente vê nas histórias com o Doutor Destino. Mas, enfim, então eu não vou contar pra vocês aqui como que eles resolvem a treta, mas sim, eles resolvem aqui, dando um micro spoiler, eles resolvem sim. E é um negócio muito genial, que faz pensar que o Destino age certo por linhas tortas. Então, nada que o Dr. Destino faz é à toa. Só que, obviamente, ele tem muitos pontos fracos, muitos pontos negativos. Eu acho que o principal deles é o orgulho. E, com certeza, a gente... acho que não tem como fazer uma história do Dr. Destino sem tocar nesse assunto, sem abordar isso, sabe? Deixar isso passar em branco. Porque... Muito do que o Dr. Destino sofre é por causa do seu próprio orgulho. Então, mesmo conseguindo salvar a alma da mãe dele e tudo mais, ele perde muito por ser orgulhoso. Só que acho que é um pequeno preço a se pagar por toda essa grandeza que ele tem. E acho que muitas vezes, quando você vê o Dr. Destino sendo retratado como pouca bosta, ali, um vilãozinho qualquer... é porque eles não entendem a grandeza desse personagem. Ou ele acaba... dá pra justificar todo esse pecado que ele sofre. Pecado, por assim dizer. Toda essa derrocada que ele sofre por causa do orgulho dele. E eu acho que esse é um detalhe interessante de se pensar. Porque, o Dr. Destino, então, é um personagem fodão, muito inteligente, com muitos poderes, muitos recursos à sua disposição e tudo mais. Só que ele sozinho, a gente sozinho só consegue crescer dentro das nossas capacidades até certo ponto. Então, a partir de certo ponto, a gente precisa de outras pessoas para somarem com a gente, para enriquecerem a gente. Só que seria humilhante para o Destino precisar de outras pessoas, contar com a ajuda de outras pessoas.
Então ele nunca vai ser mais do que ele... Acho que ele já conseguiu conquistar tudo que ele conseguiria. Só que, para além disso, ele nunca vai conseguir, porque ele nunca vai se rebaixar a precisar de outras pessoas. Então, o que ele faz aqui com... Ele não conseguiria salvar a mãe dele, por exemplo, sem a ajuda do Doutor Estranho, com certeza. Mesmo que seja tudo parte do plano do destino, ele não conseguiria sem o Doutor Estranho. Só que ele não pede ajuda pro Doutor Estranho. Essa que é a grande questão aqui da história. Ele ganha o favor, ele ganha o direito de ter esse favor concedido pelo Doutor Estranho. Então, beleza, ele fez por merecer ganhar esse favor. Então era só um acordo ali, cumpriu o favor, beleza, agora cai fora. E essa aparentemente sempre vai ser a vida do Doutor Destino. Outra coisa interessante que eu também queria comentar com vocês é em relação à minha percepção do antagonista dessa história aqui, que é o Mephisto. Que até então, antes de eu ler esse quadrinho aqui, eu achava que o Mephisto era um vilãozinho qualquer que fazia traquinagens pelo universo Marvel, sabe? Apesar de ter muitos poderes, ser muito poderoso, né, porque ele faz muitas coisas, eu não considerava o Mephisto uma ameaça considerável. Nunca vi ele fazendo nada demais, então ele era só um meio narrativo, sabe? Ah, tipo, tem um demônio me afernizando aqui, então vamos resolver essa parada aí, faz uma magia, faz um ritual ali e fechou o rolê, beleza, acabou com o Mephisto. Sempre tive essa percepção desse personagem. Só que depois de ler essa história aqui, eu percebi, eu entendi o escopo, a magnitude desse personagem, que ele sim é uma ameaça muito considerável. Só até então, talvez, eu não tive a oportunidade de ler as histórias certas desse personagem. Ou talvez os próprios roteiristas das histórias que eu li não souberam lidar com esse personagem. Por exemplo, agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô lendo essa história aqui do Demolidor, o Diabo da Guarda. E aqui eu já cheguei, eu não terminei de ler ainda, tá? Só que na altura que eu cheguei aqui da minha leitura, o Mephisto faz uma participação, ele aparece aqui. E, porra, se eu tivesse lido essa história aqui antes de ler essa aqui, eu teria percebido o Mephisto de uma outra forma. Tipo, só apareceu aqui, só tá tumultuando, nada demais. Pô, foda-se, é um personagem qualquer aqui. Só que, então, como eu já li isso aqui e tive essa noção de realidade do quão perigoso e ameaçador o Mephisto é, quanta coisa que ele é capaz de fazer e o quanto de mal que ele pode causar entre os personagens ali, então, a participação do Mephisto nessa história aqui tem um outro significado, uma outra magnitude. Então, no caso aqui dessa história aqui do Demolidor, é que a merda tá escalonando, o negócio tá sendo federal. Então, se vocês quiserem, depois eu posso fazer... Bom, eu já tô com vontade de fazer um vídeo sobre isso aqui, mas comenta aqui embaixo sobre o que vocês acham. Enfim, voltando, então, era isso que eu queria falar, sobre o Mephisto. Então, se você não conhece o Mephisto, não sabe quem é esse personagem, ou qual que é o lance dele, se você tiver a oportunidade de ler essa história aqui, você vai ver que, porra, o cara é mais do que parece ser. Porque do jeito que o pessoal comenta, que nem, por exemplo, na época que tava saindo a série WandaVision, o pessoal comentava muito, cadê o Mephisto? Vai ser o Mephisto o grande vilão, não sei o quê, porque eu sei, não li as histórias dos Vingadores, que aparece todo esse rolê da Wanda, tá? Dos filhos dela serem parte da alma do Mephisto, tudo mais, não sei o que, e etc, etc, etc. Eu sei do jeito que a história acontece, tá? Mas, então, do jeito que o pessoal falava assim, vai ser o Mephisto, não sei o que, muito me parecia que ia ser um vilãozinho qualquer ali que vai tumultuar e depois fechou o rolê. Só que então, sempre que agora mencionar o nome Mephisto, por causa dessa história aqui, eu vou ficar tipo, eita, o negócio então é sério mesmo. Então é isso, pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Agora vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, comenta o que você achou dessa história aqui, se você tem esse quadrinho aqui, seja essa versão aqui da Abril ou qualquer uma das versões da Panini, comenta o que você achou da história, se ficou interessado em ir atrás dela, se ficou interessado em ler ela, o que achou do Doutor Estranho, do Doutor Destino, o que acha, o que você espera do Doutor Destino, do MCU, enfim, pode comentar o que você quiser, que o momento nos comentários é totalmente seu. Críticas, elogios e sugestões são totalmente bem-vindas. Só não se esquecem antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscritos ainda. Beleza? Então até a próxima!